Olá pessoal, bem-vindos a mais um Up Your Arsenal, daqueles em que eu faço unbox de figuras e coisas assim, com o apoio dos nossos amigos da Portugal Figure Collectors, uma página do Facebook que eu acho que vocês deviam imenso ir visitar. Ora, e quais é que são as figuras que eu vou tirar da caixa hoje? São estas duas figuras aqui, as últimas a atrair-me de maneira irresistível na minha última visita ao continente. Tenho esta figura do Mr. Freeze, Batman Missions, True Moves, que é uma série de figuras inspiradas nas personagens da DC, da Mattel, e julgo eu, na minha opinião, que não sou super entendido neste tipo de figuras, mas penso que é a linha da Mattel para concorrer com as Titan Hero Series da Hasbro. E neste caso eu olhei para este Spider-Man, apeteceu-me trazê-lo para casa. Acho que o Mr. Freeze tem uma história trágica, tem uma backstory que remete um bocado para aqueles personagens da literatura gótica, como a criatura de Frankenstein, especialmente com a backstory que lhe foi acrescentada na série animada do Batman do início dos anos 90. Um cientista que ficou obcecado em vingar-se das pessoas que o impediram de continuar a pesquisa para salvar a sua mulher, que ele conserva criogenicamente em gelo. Vou só aqui cortar isto com cuidado. Tirar estes plásticos todos daqui. Ora, eu vou começar aqui pelo Spider-Man. Temos aqui uma típica figura Titan Hero Series. A pintura é aceitável. Há pormenores que falham sempre aqui. Neste caso, os frisos com a textura de teia não estão a preto. Temos aqui assim o símbolo do Spider-Man nas costas, tudo impecável. E vemos aqui uma reentranciazinha que é o Power FX. Basicamente são umas mochilinhas que existem. Se vocês colocarem aqui na parte de trás destes bonecos, desta série, eles emitem alguns sons. Mas eu já estive a ver reviews e aquilo não é nada assim especial. Por exemplo, algumas versões do Spider-Man, tipo Iron Spider e etc., apenas reproduzem o som de mandar a teia, tipo... Quanto à articulação, que é um fator que para mim é bastante importante e é um dos fatores que me manteve afastado deste tipo de figuras durante algum tempo. Antigamente, as figuras da série Titan Hero eram assim deste género. Tem aqui esta do Clone Wars, este Rebel Trooper. A articulação dele é muito limitada. Mas isto não são figuras de colecionador. Isto são brinquedos. Lá porque algumas pessoas, como eu e muitos de vocês, por exemplo, têm estima por eles o suficiente para as ter expostas, não deixa de fazer destas figuras algo que se vende nos supermercados para os miúdos brincarem. Não gosto muito do facto de elas serem deste plástico tão oco, porque as articulações também são muito limitadas. Limitam-se a isto com os braços, a fazer assim com a cabeça, um bocadinho de articulação também para a frente e para trás com as pernas. Portanto, neste caso, como estamos a falar aqui de um Rogue Trooper, este ar de plástico até transparece um bocadinho de fidelidade aos personagens cinematográficos, porque eles também têm este brilho lá. Felizmente, estas figuras que agora se encontram no supermercado da nova série têm bastante mais articulação. A cabeça já tem um pivô com um bocadinho de movimento para cima e para baixo, okay? Para além de rodarem para os lados também. Os braços, para além da articulação do costume, assim e assim, agora também se articulam assim para os lados, o que acrescenta aqui muito mais possibilidade para posar a figura, para não estar sempre na mesma posição. As mãos, isto também acontece com o Rogue Trooper, têm rotação. As pernas, para além de irem para a frente e para trás, também vão assim para os lados. Portanto, assim, não é que a gente possa colocar o Spider-Man em muitas mais posições, mas conseguimos colocá-lo de maneira assim um bocadinho mais dinâmica, se nos apetecer. Agora vamos aqui para o equivalente da Mattel. Este Mr. Freeze, da série True Moves, cativou-me por vários motivos. Primeiro porque acho que me faz lembrar um bocadinho da tal encarnação dos desenhos animados. São os desenhos animados que têm a fama de ser uma das melhores adaptações do Batman e por bom motivo, porque apesar de ser um programa para crianças, eles acrescentaram uma profundidade aos personagens e algumas cenas de diálogo sugestivas, o suficiente para os adultos entenderem uma violência adicional ou um tom negro que as crianças não conseguem compreender e algo mais trágico em alguns personagens como Mr. Freeze. Assim deixam de ser, por exemplo, personagens sem dimensão. Alguns deles nós conseguimos simpatizar com a causa que os arrastou para a maldade. Em termos de articulação, uma figura que é da mesma escala e ao mesmo preço e que para além da articulação daquela figura, de fazer assim com os braços e assim também, tem articulação aqui no cotovelo. Quem diz no cotovelo, diz nas pernas, para além de ir para a frente, para trás e para os lados, também tem articulação no joelho. 15 euros, uma figura desta escala, que são 12 polegadas,
Depois tem aqui alguns detalhes também bem porreiros. Esta malha aqui nas partes menos protegidas do fato. Tem aqui este plástico mais baço e este aqui com um ar metálico, com este azul meio lilás, também metalizado. Os detalhes estão à vista e algo que não é muito comum neste tipo de figuras, que geralmente é constituída por apenas um material e com uma ou duas texturas diferentes e que geralmente não são dignas, no meu caso, enquanto colecionador, de estarem numa prateleira ao pé de estátuas com maior detalhe. Aqui uma coisa que eu acho que é um bocado de pena, que é o facto de ele ter esta pistola de gelo acoplada à mão. E acho isso tem por vários motivos. Primeiro, porque acho que era super simples fazer com que esta arma fosse um acessório que desse para tirar e colocar aqui na mão dele. O outro motivo é porque ele tem aqui esta mão, precisamente numa posição de pegar na arma, até tem ali aquele dedo para o gatilho e tudo, e se nós não podemos destacar a arma e não vem com nenhum acessório adicional, é um bocado difícil de compreender porque é que eles tomaram esta decisão. E depois temos aqui esta cúpulazinha, parece quase um daqueles plásticos que vinha nos ovos Kinder com o brinde lá dentro. É bastante característico do Mr. Freeze, em que parece realmente que tem aqui, percebem, aquele ambiente frio dentro do capacete dele, algo que o facto de ele ter esta cara pálida contribui também. E é possível retirar também o capacete e ver o Mr. Freeze sem esta cúpulazinha e podemos também ver que a articulação é a mesma daquele Spider-Man ali, dos Titan Hero Series. Ainda por cima, quando estamos a falar de uma figura que leva com o capacete por cima e onde nem sequer vamos estar a mexer na cabeça na maior parte das vezes, é fixe a possibilidade de nós tirarmos a cúpula e colocarmos, por exemplo, olhar para um lado e depois voltarmos a colocar o capacete. Esta figura deixou-me muito satisfeito. Só o facto de nós podermos articulá-lo e colocá-lo em diversas poses, fácil dizer na teoria, mas depois na prática que não é muito fácil, porque ele não se segura em pé. Mas pronto, é algo que nós, se o encostarmos, por exemplo, numa prateleira ou ao pé de outras figuras, é uma possibilidade, enfim. De qualquer maneira, olhem, a minha opinião aqui é que isto são figuras, obviamente, viradas para um público casual. São brinquedos, não são para colecionadores. Mas acho que são figuras que, por 15 paus, para a estatura que têm, e o Spider-Man, como é um personagem icónico, o Mr. Freeze, eu acho que vocês conseguem ver que é um personagem que está bem caracterizado aqui nesta figura. Acho que a Hasbro podia realmente adotar este tipo de articulação com os bonecos deles, para estar visto que é possível ter um bocadinho mais de detalhe e de articulação e manter a figura na casa dos 15 euros na mesma. Parabéns, Mattel. Espero que continuem a melhorar a qualidade desta vossa série. Meus amigos, é tudo por hoje. Queria mostrar-vos mais estas duas figuras para depois as poder colocar ali na minha coleção. Como são figuras que se encontram em todo o lado e nos supermercados, por exemplo, eu sei que de certeza que há outras pessoas que se calhar já passaram várias vezes por aquele corredor dos brinquedos e olharam para elas e ficaram na dúvida. E eu espero que este vídeo vos ajude a decidir se é o estilo de figura para vocês ou não. Mais uma vez um abraço a todo o pessoal da Portugal Figure Collectors e obrigado por deixarem partilhar os meus vídeos de colecionáveis por lá. Um abraço especial para todos que estão a ver este vídeo reencaminhados de lá. Eu sou o Neo, isto é o A Pure Arsenal e até à próxima, pessoal.